E aí, gente, beleza? Pessoal, eu não tô tendo tempo de fazer vídeo, tô trabalhando muito, mas eu vou fazer esse vídeo no break mesmo, porque eu acabei de receber um vídeo aqui, que é a oportunidade para o povo começar a enxergar um problema muito sério, que enquanto a gente não enxergar esse problema, o Brasil nunca vai melhorar e o povo brasileiro nunca terá uma vida melhor, enquanto não enxergar o que eu vou mostrar nesse vídeo. O que acontece? Tá todo mundo agora falando sobre a fraude no INSS. Quer dizer que dos aposentados, as pessoas que são aposentadas e recebem dinheiro do INSS, está vindo um desconto não autorizado para alguns sindicatos. Então é descontado do salário das pessoas que são aposentadas, sem mesmo a pessoa saber, e esse desconto não garante que essas pessoas tenham acesso aos benefícios e aos serviços do sindicato. Ainda mais que um dos presidentes lá, um vice-presidente de um dos sindicatos é irmão do Lula. Então o que acontece? Está todo mundo falando dessa fraude, desse roubo, que tem uns ratinhos que estão ali roendo o salário de velhinho aposentado com um salário mínimo, que não autorizou esses descontos e que está sendo descontado e não está sendo prestado nenhum serviço e não está sendo recebido nenhum tipo de benefício pela contribuição que está sendo ruída por esses ratinhos que estão roubando da aposentadoria, parte da aposentadoria dos velhinhos coitados que recebem salário mínimo. Agora, dá uma olhada nesse vídeo aqui para você entender algo muito maior e muito mais importante do que esse problema do INSS. Sabe o que eu estava vendo agora? Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS. 6 bilhões. Funcionários do governo roubaram 6 bilhões de velhinhos, de aposentados do INSS. A minha tristeza, sabe o que é? É que ninguém vai ser preso. Essa é a minha tristeza. Eles vão, com 6 bilhões, eles vão contratar os melhores advogados do mundo e não vai acontecer nada. Roubaram da continha daqueles coitadinhos que já recebem uma mínima aposentadoria. Roubaram dentro do governo e não vai acontecer nada com eles. Essa é a minha tristeza. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Essa é a minha tristeza. Eita, Brasilzinho danado. É ou não é de ficar triste, cara? Dá uma tristeza, né? De saber que toda essa roubalheira não vai dar nada e é certeza absoluta que os caras vão ficar impunes. Por quê? Porque os caras que venderam monitor cardíaco na pandemia, dizendo que era respirador, ficaram impunes. Os prefeitinhos ladrão de Santa Catarina ficaram impunes. O Gedel Vieira Lima, que foi pego com aquelas malas de dinheiro, ficou impune. Esses caras aí com o negócio do orçamento secreto, que foram pegos aí com um monte de dinheiro em casa. Também, todo mundo vai, porque isso é 100% absoluto. É absoluto. Não dá para questionar. Não tem sombra de dúvida que não vai dar nada. Ninguém vai preso e quem roubou vai ficar com o dinheiro e acabou. É assim que sempre foi. É assim que sempre será enquanto a gente não enxergar o seguinte. A gente acabou de ver o pronunciamento e a fala, né, cheia de comoção do Ratinho, apresentador de televisão. E o que acontece? Esse apresentador de televisão já foi deputado no passado e hoje ele é pai do governador do estado do Paraná. O que acontece? O governador do estado do Paraná foi eleito governador do estado do Paraná porque é um herdeiro inútil, veio na sombra do seu pai. E o Ratinho, esse apresentador de televisão, tem vários canais de rádio, tem vários canais de televisão e por isso ele elegeu o seu filho inútil, sem mérito, muito fácil no estado. O Ratinho Júnior nunca participou de um debate, o Ratinho Júnior nunca debateu ou apresentou nenhum projeto relevante ou eficiente para a comunidade. O que acontece? O Ratinho Júnior, filho do apresentador que você acabou de ver falando, perdoou já entre o seu primeiro e segundo mandato mais de 87 bilhões de reais em isenção fiscal
para alguns coligados, certo? O Ratinho está falando que é uma barbaridade, 6 bilhões aí nesse esquema da tragédia aí do INSS. O filho do Ratinho, o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, cometeu e está cometendo uma fraude mais de 10 vezes pior. Só até 2024, o Ratinho Júnior já isentou algumas empresas de alguns amigos que patrocinam propaganda em seus canais de rádio, que patrocinam propaganda nos seus canais de televisão e que negociam imóveis em suas imobiliárias de pagarem impostos. Então, clientes da imobiliária, clientes das rádios e das televisões, amigos do governador Ratinho Júnior, foram imunes de pagar imposto no estado. Só no ano passado, o Ratinho Júnior perdoou e isentou seus amigos de pagar mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais. Desde o início do seu primeiro mandato, o Ratinho Júnior já perdoou mais de 87 bilhões de reais em impostos de amigos que fazem propaganda em suas rádios e televisão e que negociam imóveis em sua imobiliária. Preciso dizer mais? Preciso dizer mais. Gente, se liga no valor. São mais de 87 bilhões de reais que o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, já concedeu de isenção fiscal para seus amigos. Esse dinheiro fez falta para o governo. Esse dinheiro faz falta para a saúde, para a educação, para a segurança, para tudo. E o que foi que o Ratinho fez? Em 2022, ele aumentou o ICMS para o povo do estado pagar de 18% para 19%, aumentou 1%. Certo? Só que ainda assim não foi o suficiente, então em 2023 ele aumentou mais 0,5%. Então o que acontece? Esse imposto dos amigos do Ratinho que fazem propaganda nos canais de rádio e televisão e negociam imóveis na imobiliária da família, esse dinheiro que está fazendo falta, ele colocou embutido no preço mais 1,5% de ICMS para todo mundo no estado do Paraná pagar e cobrir o rombo que ele deu no estado. Então, os amigos que fazem propaganda nos canais de comunicação e negociam imóveis não precisam pagar ICMS. Ele aumentou 1,5% no ICMS que está embutido no preço do povo do Paraná, todo otário, que agora está pagando 1,5% a mais de imposto para cobrir o rombo que o Ratinho deu no estado com as isenções fiscais que ele deu para os amigos que negociam imóveis na sua imobiliária e que patrocinam e fazem propaganda em suas rádios e em sua televisão. Precisa dizer mais? Precisa. O que acontece? O Ratinho Júnior privatizou a Copel Telecom e a Companhia de Energia Copel, Companhia de Energia do Estado. Mas não vamos nem falar da Copel Telecom porque tem gente que não usa telefone. Agora, energia elétrica todo mundo usa. E essa empresa de energia elétrica Copel tem um monopólio no estado. Então, se você mora no Paraná, ou você utiliza e compra energia elétrica da Copel, ou você fica sem, porque não existe concorrência. Então, o Ratinho Júnior passou um monopólio da prestação de energia para seus amigos que fazem propaganda nos canais de rádio, de televisão e que negociam, compram e vendem imóveis em sua imobiliária. Então, o que acontece? O povo do Paraná que construiu a empresa Copel, que construiu as usinas hidrelétricas, que indenizou os terrenos que foram alagados, que construiu as centrais de distribuição de energia, que puxaram a energia lá da usina hidrelétrica pelos postes até a casa das pessoas, depois desse serviço todo pago, tudo pronto, quando era só esperar chover, porque a chuva enchesse o rio passasse na represa e a represa gerasse energia, era só esperar a água passar, não tinha mais custo, estava tudo pronto a estrutura. O Ratinho vendeu. E aí depois que o Ratinho vendeu, o preço da energia elétrica no estado aumentou. Por quê? Porque aqueles amigos do Ratinho Júnior que fazem propaganda em seus canais de rádio e de televisão e que negociam imóveis em sua imobiliária precisam de dinheiro, eles querem mais lucro. Então o povo do Paraná está pagando a energia elétrica mais cara, sem necessidade. Por quê? Porque o Ratinho entregou a companhia de energia elétrica para seus amigos que fazem propaganda em suas rádios e na sua televisão e negociam imóveis em sua imobiliária. Então o que acontece, gente? Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque a gente tem que enxergar que existe uma máfia. O Paraná não é diferente de qualquer outro estado. Todo estado tem a sua máfia onde o governador faz parte. Então o que acontece aqui?
Ninguém, nenhum jornalista, nenhum radialista, nenhum repórter vai jamais questionar esse tipo de falcatrua, esse tipo de rato roendo o orçamento das pessoas do Estado. Por quê? Porque os jornalistas, os radialistas, os repórteres são empregados do Ratinho Júnior. Se não são diretamente empregados do Ratinho Júnior, são empregados de algum outro deputado que é coligado e amarrado com o Ratinho Júnior. Porque os meios de comunicação no Brasil, na maioria, pertencem a políticos. Então, gente, só queria mostrar para vocês o seguinte: esses 6 bilhões, que agora é o irmão do Lula, não estou defendendo o Lula, se o irmão do Lula está envolvido em falcatrua, tem que ir para cadeia. Na minha opinião, o Lula devia ter ficado na cadeia, porque eu acho que o Lula é ladrão, porque o Lula tem milhões. E com salário de deputado e salário de presidente, ele jamais teria o patrimônio que tem. E o pior, o Lula conseguiu o patrimônio dele dando palestras para bancos e para as empreiteiras que foram pegas na Lava Jato. Então, o Lula recebeu um dinheiro legal, mas ele só recebeu esse dinheiro legal porque ele fez uma falcatrua para favorecer os banqueiros, que está favorecendo ainda agora nesse mandato, e favoreceu as empreiteiras que roubaram na Lava Jato. Mas voltando ao assunto, gente, é importante enxergar esse tipo de máfia. Assim como tem essa máfia no Paraná, em todo o estado no Brasil é a mesma coisa. E o pior é que nesse tipo de mafioso, os capanga usam farda. Agora tem o título. E agora? Eu fui. Roubaram dentro do governo. E não vai acontecer nada com eles. Essa é minha tristeza. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Essa é minha tristeza. Eita, Brasilzinho danado.